Olá, eu sou Osmair Júnior e esse é o Talk Empreendedor. O programa, aquele que você já sabe, foi feito pensando em você que quer empreender, dar o start aí na sua vida, na sua caminhada como empreendedor. Então aqui nós recebemos grandes nomes, pessoas que já trilharam, estão trilhando o empreendedorismo para compartilhar grandes insights aí com você. Então já se inscreva aqui no canal e na descrição do vídeo nós vamos deixar alguns links úteis e também o contato do nosso convidado de hoje. Por falar nele aqui, eu quero apresentá-lo. Hoje, o Toque Empreendedor recebe um convidado que representa a verdadeira essência de quem começou de baixo e foi conquistando seu espaço com muito trabalho, coragem e resiliência. Direto de Chapecó, mas morando há 20 anos aqui na nossa região, em Itajaí, Santa Catarina, ele já foi empacotador, repositor, ajudante de serralheiro, office boy, corretor de imóveis, até que decidiu mudar tudo. Depois de 10 anos no mercado imobiliário, largou tudo para empreender e nunca mais parou. Hoje está à frente de marcas que já fazem parte do dia a dia de muita gente. Big Poke, Vila de Pizza, Vila Dog e Vila de Burger. Com vocês, o cara que acredita que a chave do sucesso é constância e resiliência, Thiago Maier. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Osmair. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma grande honra recebê-lo aí e principalmente ouvir a sua história. Temos aí 4 empresas que você está à frente, então tenho certeza que o bate-papo vai ser muito interessante e enriquecedor. Mas antes de mergulharmos no conteúdo de hoje, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Transforme seu bem-estar com a Kimbi Nutracêuticos, vitaminas e suplementos que cuidam de você com qualidade e carinho. Escolha a Kimbi e sinta a diferença na sua saúde. E temos um cupom de desconto exclusivo para você na descrição. Transforme o seu espaço com a elegância e inovação da Weir Móveis, móveis modernos e sofisticados que elevam seu ambiente. Visite nossa loja em Balneário Camboriú ou encontre-nos online para inspiração e qualidade. Descontos de até 10%. Pronto para abrir a sua empresa na Nortan Contabilidade? Após um bate-papo muito bem estruturado, nós identificamos qual que é o tipo certo de empresa para você abrir, pensando no menor custo possível. Então, se você quer empreender, entre em contato com a Nortan Contabilidade. O link está na descrição. Agora sim, Thiago, eu gosto sempre de começar pela sua história. Sim. Então, você veio de Chapecó, conta um pouquinho como é que foi, se você já trabalhou como CLT, até já falamos um pouquinho antes ali Uhum. da sua trajetória, mas conta um pouquinho para nós aí como foi até a chegada aí, a decisão de começar os seus negócios, a empreender. Bom, contando já desde o início, eu sou natural de Chapecó, fui criado pelo meu avô e minha avó, e desde cedo eu já tinha uma vontade a mais, assim, de crescer, de fazer algo acima da média. Então, não tanto por necessidade, mas por desejo. A partir dos 12 anos, aí a gente já começou a ganhar o próprio dinheirinho, digamos assim. Tá. Tinha meus tios que costumavam vender algumas coisas, frutas, peixes, eh, e a gente ia meio que por por diversão e também para Sim, ganhar um dinheirinho ali para comprar as coisinhas. Já gostava dessa independência de poder comprar minhas coisinhas. sim, E então meu avô, já era eles tinham uma idade já bem avançada, a saúde um pouco debilitada, então muitas coisas, eu tive que assumir também como homem da casa. Então eu fazia já compras para nossa casa, eh, pagava as contas com o com o dinheiro deles, claro, mas, sim, tinha já algumas responsabilidades, assim, sim, desde cedo, e eles já confiavam em mim essa responsabilidade. Então, eu acho que essa maturidade veio mais cedo do que o normal. sim, Então, meu primeiro emprego, registrado foi com 16 anos, de repositor no supermercado, no qual esse mercado um tempo depois veio a fechar.
e aí eu passei para ajudante de serralheiro. Era próximo da minha casa, eu achava que também poderia aprender uma nova profissão, que Sim, teria muito mais para onde crescer. Eu já tinha essa visão naquela época, de que no supermercado meu crescimento ia ser muito limitado, e na parte da serralheria eu aprenderia uma profissão. Então, foi também por isso que eu decidi seguir nesse caminho ali. E, dadas as circunstâncias, o ambiente que eu estava vivendo lá não era muito favorável. As companhias, eh, o bairro era muito simples, então não era um ambiente que ia me proporcionar sim. muito crescimento, talvez ia até me puxar muitas vezes para baixo, ou limitar, aonde eu pretenderia chegar. E acabei vindo morar para Balneário Camboriú com o meu pai quando eu tinha 17 anos. Então, chegando aqui, eh, eu já conhecia através como turista, né, e Sim. assim, com 17 anos eu vim para morar definitivamente. Meu primeiro emprego aqui na região foi numa loja de R$ 1, R$ 1,99, ainda existia na época. Então, o primeiro lugar que eu fui procurar emprego, já me contrataram. Vi o potencial da região, que era muito próspera, e eu peguei esse emprego e fiz o melhor que eu pude, assim. Eu Sim, sempre tinha, essa essa vontade de, por mais que eu não estivesse num lugar ideal, mas eu procurava fazer sempre o melhor que eu poderia apresentar. perfeito. Então, nessa loja ali, eu ajudei eles a organizar uma loja pequena com muita mercadoria, eh, até os funcionários que lá estavam, às vezes, não botavam a mão na massa porque não tem esse desejo de, às vezes, Sim, ajudar, só querem cumprir horário, sim, né. Então, eu já tinha essa percepção. E aí surgiu, através de um conhecido do meu pai, uma vaga de office boy num escritório que era advocacia e imobiliária. Meu pai tinha um sonho que eu me tornasse advogado, então, eh, ele queria que eu sentisse um pouco, sim, esse clima, pudesse talvez dar uma sequência ali, aprender alguma coisa, e aí eu peguei essa vaga de office boy. Então, na época ainda a gente ia em lotérica fazer pagamento, ia no fórum protocolar uhum, petições, nesse sentido, e aí comecei a faculdade de direito, na qual eu cursei até o 7º período, quando surgiu, eh, só voltando ainda nesse período ainda, eu acabei pulando, eh, eu acabei gostando da corretagem e fiz o curso de corretor de imóveis na época. uhum, Então, eh, observei ali, era uma imobiliária pequena, mas achei que seria uma profissão, assim, que poderia me trazer resultados mais rápido até do que a advocacia. sim, E realmente aconteceu. Eu fiz o curso de corretor de imóveis e logo consegui fazer algumas vendas. Aí acabei indo para uma imobiliária um pouquinho maior, também por intermédio do meu pai ali, um amigo dele, foi a Bedin Imóveis, no qual eu aprendi bastante. Eles decidiram apostar em mim, na época uhum, não tinha conhecimento, sim, pouca estrutura, acho que na época eu tinha uma motinha só, nada demais, e bem no início eu lembro, até algumas coisas marcantes assim, que para ir nas construtoras, na época eu só tinha uma bicicleta, não tinha nem habilitação ainda. Eu deixava a bicicleta estacionado longe e ia a pé nas construtoras, ficava um pouco envergonhado, né. uhum, Era muito tímido, né, sim, e ter que lidar muitas vezes com um gerente, um dono de construtora ali, era um pouco intimidador para mim. Mas eu encarei e depois virou algo natural para mim. sim, Então, eh, parti para esse caminho. Tive um bom sucesso ali peguei boas fases no mercado imobiliário e aprendi muito também esse lado comercial, desenvolveu mais esse lado comercial, de lidar com as pessoas, de lidar com as vendas. E a questão do direito que eu havia mencionado, então eu cursei até o 7º período e
mas não me identifiquei tanto como eu imaginava. E conversei com meu pai, hã, pedi para ele se ele concordava que eu trancasse. Na época ele achou que tudo bem, porque surgiu uma oportunidade também de empreender pela primeira vez, Uhum. que foi ele tinha uma sala comercial, onde ele locou para uma pizzaria, a pessoa montou a estrutura e acabou não abrindo, por Hum. diversos motivos. E aí a gente comentou: "Pô, aquela sala lá parada, por que não fazer uma experiência?" Tá, isso a Vamos gente tá falando de quantos anos atrás? Isso a gente está falando aí de uns 15 anos atrás. 15 anos É, atrás. Tá. mais ou menos isso. Uhum. É. E aí ele tinha essa sala lá parada, aí a gente resolveu empreender. Eh, Montamos lá uma pizzariazinha, delivery, bem pequena ali no bairro das Nações, chamava Donatello na época. Uhum. E surpreendentemente ela fez muito sucesso, assim. Em 3 meses a gente já estava com um espaço pequeno, limitado, para o crescimento que ela teve e apareceu um comprador. E aí fez uma boa proposta, a gente acabou vendendo. Sem saber se a gente ia parar ou dar continuidade, no fim eu falei: "Não, vamos dar continuidade", e abrimos uma um pouco maior, que é a Pizza Beer, ela existe até hoje. eh, Hoje quem está à frente ali é meu pai, né, dessa pizzaria, eu acabei depois Uhum. saindo e voltei para o ramo imobiliário. A gente ficou um ano ali, mas por algumas divergências ali, é questão de idade, pai e filho também, Sim. a gente acabou encerrando a parceria ali e eu voltei para o ramo imobiliário. Tá, só uma pergunta, Thiago. O seu pai ele já era empreendedor, ele já tinha negócios, como que O meu pai ele veio há uns 30 anos atrás para cá, para a região, e lá em Chapecó eles tiveram um mercado, Uhum. bar. Ele sempre trabalhou nessa área de comércio. E aqui, ele veio numa época que ainda Balneário ainda era um pouco mais acessível os terrenos, Sim, e aí ele comprou no final do bairro das Nações ali alguns terrenos. Na época trocava por qualquer coisa, por sim. carro. eh, Ele trabalhava mais de um emprego ali e conseguiu comprar alguns terrenos, alguns imóveis ali, e ele construiu o patrimônio dele baseado nisso, em Sim. aluguéis. Eu acabei perguntando só Uhum, porque, como tu mencionou ali a questão da pizzaria, foram 3 meses, logo apareceu sim, um comprador. Então é mais para entender, cara, que loucura, como que é a mente de uma pessoa que até então não tinha ainda empreendido, aí sim. começou ali, e aí 3 meses, como que foi tudo isso para você em especial? Foi gratificante porque, eh, tudo a gente começa, assim, com um pouco de receio, tem aquele medo natural, se vai dar certo, e foi gratificante porque a gente abriu e logo de cara deu certo. Sim, Não sei se foi um pouco de sorte, se foi a época que foi favorável. eh, a gente não entendia nada de pizza, a gente, sim. dependia muito do conhecimento do pizzaiolo na época. É por isso que eu falei, É, cara, é uma loucura, porque exatamente. que bacana, cara. Que história interessante. E até, eu sei que tu não terminou ainda a tua história, mas uma pergunta que me veio, até anotei aqui. Qual que é o teu sentimento quando você para, assim, pra falar a sua história? Porque geralmente a gente não fala a nossa história Sim, todo dia. Então, qual que é o teu sentimento quando você olha pra trás e fala, cara, olha da onde que eu sim. vim, de Chapecó, tudo que eu já fiz, o que eu Aham. enfrentei, era uma pessoa muito tímida, mas mesmo assim eu ia lá, fazia o que tinha que ser feito. Qual que é o teu sentimento que vem hoje, assim, quando você para pra ver tudo que você já passou? É um sentimento de missão cumprida, assim, de superação. eh, Sempre soube que eu queria estar, assim, num num patamar acima da média. Sempre busquei isso. Não imaginei que chegaria, eh, tão rápido, mas sempre busquei isso. Então sempre me dediquei a fazer o melhor que eu pude para realmente eh, uma estar numa condição mais Sim, confortável, numa condição mais privilegiada, assim, da onde que eu vim, que era um bairro muito simples, uma
uma família muito simples, né? A gente ainda de vez em quando vai lá visitar, mas é um sentimento assim de orgulho da onde que eu saí e aonde que eu cheguei. Sim, Então, eu acho que é bem gratificante assim. Vejo que tudo valeu a pena. muito bom. E algo que eu anotei aqui também foi que você sempre deu o seu melhor, Sim, independente de onde você estava. Seja como repositor, seja como. Independente de onde você estava, sempre deu o teu melhor, sempre fez a mais do que era esperado. sim. Né? Quando você via uma empresa, enquanto tinham pessoas que estavam lá só para cumprir horário, não queriam colocar a mão na massa, não queriam fazer, Uhum, você estava lá disposto para fazer isso, com certeza mostra realmente uma pessoa com uma mentalidade diferenciada. Então, muito, muito bom, parabéns por isso. Agora, em relação, voltando um pouco ali, a uhum. pizzaria, 3 meses, veio ali a questão de alguém querendo comprar, foi vendido, e aí Sim. como que foi depois o desenrolar da história daí? Então a gente vendeu a pizzaria e a gente ficou na dúvida se encerrava, dividia ali o valor da venda. Aí eu pensei, não, agora que a gente já entrou, já sentiu que tem potencial, vamos dar continuidade. Então, com esse dinheiro, a gente conseguiu abrir até uma maior, já Uhum. com mesas. Antes era só delivery, a gente já abriu com mesas. Mas foi um desafio bem maior. Então, ali a gente lidava com recurso limitado, conhecimento limitado e caía na dependência, muitas vezes, da mão de obra. Eh, eu lembro, assim, que por vezes a gente teve que fechar a pizzaria por conta de ter uma equipe extremamente reduzida, enxuta, Sim. e quando faltava um funcionário, principalmente na cozinha, inviabilizava a continuidade. Uma das coisas que me marcou, assim, foi ah, um fato ali que nós só tínhamos um pizzaiolo e ele não veio trabalhar e não avisou. A gente teve que pedir para os clientes que já estavam lá esperando ir embora, ou comer uma porção, ou um lanche, alguma coisa assim, porque não ia Caramba. ter pizza. Foi uma das coisas marcantes, assim. E, e essa pizzaria, ela não fez tanto sucesso. Apesar de a gente ter mesas, eh, estar numa localização melhor, ela não fez o sucesso esperado. Sim. Aonde que foi a localização? Qual que É foi o na Avenida bairro? Martin Luther, Na ela Martin Luther. existe ainda até hoje, esquina com a Rua Israel, ali no bairro das Nações. Uhum. E, e aí, um ano depois, eu acabei saindo, meu pai deu continuidade, com o tempo também ele fez ela ter um sucesso, ela teve um auge assim, e depois ela eh, estagnou, decaiu um pouco, e, e aí eu voltei para o ramo imobiliário. Fiquei mais alguns anos, ah, trabalhei um tempo no comercial de uma construtora e também aprendi coisas novas, ajudava na parte do marketing, estratégias de vendas, Uhum. treinamento para corretores. Foi também uma nova escola ali para mim. E acabei saindo numa época que teve uma crise no mercado, em 2016. Ali nós estávamos no governo Dilma, ali mais ou menos. Teve uma crise no mercado imobiliário, as construtoras eh, deram uma parada de construir, taxa de juros estava muito alta, existia uma dificuldade muito grande de vender. Uhum. Muitas empresas construtoras quebraram, o que não era muito comum aqui na nossa região. Eu mesmo fui vítima de uma construtora, onde eu comprei um imóvel na planta e a construtora quebrou, faliu, foi embora e ainda vendeu apartamentos para mais de uma pessoa. Tivemos várias situações aqui em Itajaí também, de construtoras que Sim. hoje não existem mais. E aí surgiu uma outra oportunidade de voltar para o ramo de restaurantes. Eh, um bar na Avenida do Estado, que já era tradicional, acabou também fechando nessa época, e eles estavam desmontando, e o meu pai conhecia o dono lá e me fez uma proposta. Se eu gostaria de voltar a atuar no ramo, fazer alguma parceria novamente.
E eu fui muito resistente, porque a primeira vez não deu muito certo, Sim. e mas pensei o seguinte: o mercado imobiliário estava em queda e eu queria uma coisa que não dependesse só de mim, que fosse mais escalável. E eu vi ali uma oportunidade, que o restaurante realmente ia me dar muito mais trabalho no início, mas que eu poderia organizar e crescer ele de uma forma que um dia eu pudesse ter liberdade. Eu já tinha essa visão que restaurante não era escravidão, como muitos mitos que falam, né, que restaurante é escravidão, eh, vários tipos de comércio é escravidão. Eu acho que se tiver uma boa gestão, isso não é verdade, porque desde o começo eu montei eu aceitei esse desafio, essa empresa, Sim. para ter liberdade, que é o que eu tenho hoje. Poder passar um final de semana com a família, poder estar aqui num podcast, poder fazer um network com um outro empresário, poder estudar e Sim. investir no conhecimento, que é o que hoje eu tenho o privilégio de poder estar acessando esses ambientes e esses níveis de conhecimento. Muito bom. E qual que foi que você considera assim um dos maiores desafios que você enfrentou como empreendedor? Eu acho que a falta de conhecimento. A falta de conhecimento em gerir as pessoas, principalmente. Porque o ramo da gastronomia é um negócio de pessoas feito para pessoas. E se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócio. E então como corretor, eu não tinha essa experiência de lidar com equipe, com funcionários. Então eu tive que aprender na prática. Uhum. Então a gente teve muita dificuldade nessa questão eh, de liderar as pessoas. A nossa região ela tem uma demanda muito alta eh, por esse tipo de mão de obra, então a rotatividade, o turnover é muito grande e por vezes a gente se decepcionava, desanimava, porque você investia tempo, treinamento, confiava em algumas Sim. pessoas e simplesmente ela virava as costas e ia embora e você ficava muitas vezes chateado, decepcionado. Então sempre passa na cabeça da gente de desistir, de fazer outra coisa, mas fui persistente, sabia que as pessoas eram passageiras, a empresa tinha que continuar. Foquei no Uhum. cliente e tentei deixar de lado essa questão pessoal e de ficar chateado porque as pessoas não ficavam na empresa, né? Então, fui estudar, fui aprender, fui me especializar em como lidar principalmente com as pessoas ali. Até hoje eu busco principalmente nessa área. As Sim. outras áreas eu tenho mais facilidade, a gestão, a venda, o marketing, mas a gestão de pessoas ainda para mim é o maior desafio. E qual é um insight que você pode trazer assim para nós em relação a como lidar com pessoas? Eh, eu acho que, assim, as pessoas, eh, realmente a gente tem que dedicar um tempo, dedicar eh, focar assim, no treinamento, treinar as pessoas, porque muitos empresários, às vezes, ficam, resistentes a treinar, a investir na mão de obra, a fornecer dados do seu negócio e não confiam na equipe. São crenças limitantes que nós temos, seja pelos nossos pais, pela nossa família, que a gente carrega nos nossos negócios e na nossa vida. Então, investir no treinamento da equipe é fundamental. Muito mais vale a gente ter um funcionário bem treinado que saia da empresa do que um mau funcionário que Sim, fique na empresa. verdade. E você nessas suas 4 empresas, quantos funcionários você tem hoje, colaboradores? Hoje, nós temos
internamente nas cozinhas em torno de 20 pessoas, e motoboys, que são equipe frota própria também, em torno de 18 motoboys, 18 a 20 motoboys, e mais uma empresa terceirizada que supre uma demanda extra quando precisa. Muito bom. E assim, hoje você olhando para essas empresas, né? Big Poke, Vila de Pizza, Vila Dog e Vila de Burger. Para onde vocês estão indo? Você tem esse cenário já desenhado? Você quer expandir, abrir em outros lugares aqui no estado, fora do estado? Uhum. Você tem essa visão já desenhada para onde vocês estão caminhando? Sim, sempre houve um desejo de expandir. Num primeiro momento, eu montei uma central onde eu acabei fechando essa empresa, essa pizzaria, na pandemia, onde a gente tinha atendimento presencial. E aí eu abri um negócio somente de delivery. Foquei no delivery na pandemia. E me tornei especialista nessa área. E foi aonde assim deu uma virada de chave. Eh, Justamente na pandemia. Faltava aquele empurrãozinho para desapegar do atendimento presencial. E ali foi a virada de chave. Então eu já tinha 2 operações de pizzaria, uma era só delivery, uma delivery e atendimento presencial. Uhum. Aí eu fiz uma central, hoje ainda existe, é onde eu estou, que ela funciona somente delivery. Então as 2 pizzarias ficaram no mesmo local. E alguns anos depois surgiu a oportunidade de adquirir outras empresas. Então veio a questão do poke, a o hambúrguer e o hot dog, até com outras marcas. Então eu adquiri o know-how desses produtos, porque eu já vinha com essa vontade de ampliar o número de cozinhas, de empresas dentro da própria estrutura que eu já Sim. tinha, que era uma estrutura grande lá e tinha espaço ocioso. E aí deu muito certo. Eu adquiri essas empresas e aprendi a trabalhar esses outros cardápios, digamos assim, né. Sim. Mesmo ramo, mas outro cardápio totalmente diferente. E essa empresa que eu adquiri, ela tinha um bom faturamento, mas, acabou fechando por erros de gestão, má precificação, ela fechava negativo. Uhum. E eu passei por uma reestruturação, organizei os cardápios, precifiquei novamente, enxuguei o cardápio, porque eu já entendia que o delivery funcionava diferente, o cliente precisa decidir mais rapidamente, um cardápio mais enxuto, velocidade na entrega. Então, organizei e reestruturei. Começou do zero praticamente o faturamento de novo. Sim. E hoje essas novas empresas, elas superaram as pizzas, que eu já tenho há 10 anos, e essas novas empresas são mais recentes. Uma delas se destacou, que é o Big Poke, e hoje é o meu carro-chefe. Uhum. Então foi uma marca que eu criei depois, foi a última empresa que eu criei praticamente ali, ela tem 2 anos, e esses 2 anos ela já superou as marcas mais antigas. Caramba. Eu acho que muito pela experiência que eu adquiri. Então, Sim. apesar dela estar iniciando, eu fiz ela parecer grande. Sim. Apesar de ela ainda não ser, eu fiz ela parecer grande, investindo em marca, um bom nome, embalagem, entrega rápida e um produto de alta qualidade. E aí essa marca ela cresceu bastante baseado nisso. E o projeto de expansão, ele vem mudando às vezes os planos da gente. E num primeiro momento era abrir aqui em Itajaí, e justamente pela dificuldade de mão de obra, isso foi postergando, Sim. foi postergando. E agora eu tinha tomado uma decisão de expandir, principalmente através do POC, que eu vi que era uma operação mais escalável, mais fácil de replicar, um investimento menor
e dependia menos de uma mão de obra qualificada, diferente da pizza, que depende de uma mão de obra mais qualificada. Uhum. E aí eu fui para o lado das franquias. Então eu estou formatando o processo de franquias para expandir, num primeiro momento com lojas próprias aqui na região e posteriormente com franquias. Que legal, bacana, Esse é o projeto de expansão. muito bom. E hoje, até mesmo com a questão aí de iFood, parte de delivery, a facilidade também da abertura de e-mails, muitas pessoas acabam abrindo na sua própria cozinha lá da sua casa e tudo mais, abre ali e começa a sua operação ali vendendo, enfim, eu vou usar como exemplo aqui a questão Sim, do hot dog. sim. O que, na sua opinião, realmente uma pessoa que está começando hoje do zero, o que ela precisa ter? É o preço, o menor preço, é um diferencial ali na forma como ela faz, algumas coisas até você já comentou, mas é a qualidade do produto, o que ela tem que fazer diferente para que ela cresça? Pensando assim, uma pessoa que realmente não tem lá muitas condições, tá realmente trabalhando com recursos reduzidos, o que você considera o essencial, o que Uhum. não pode faltar, o que ela não pode errar para que ela possa crescer? Eu acho que esse mercado, ele é bem promissor e o iFood, principalmente, veio para abrir, ajudar essas pessoas, principalmente que estão iniciando, porque antigamente era muito mais difícil você chegar até o cliente, né? E hoje as pessoas abrem empresas na casa delas e conseguem competir com grandes marcas. Uhum, Mas para isso, claro, eu acho que a pessoa deve sen pensar como cliente, se colocar no lugar do cliente, como gostaria de ser atendido. Foco principalmente no cliente. Se ele gostaria de receber uma comida rápida e boa, que trabalhe para isso. Eh, não precisa grandes recursos para iniciar hoje. Precisa trabalhar com excelência. Precisa fazer o melhor que você puder na condição que você tem. E aí crescendo, eh, crescendo com base sólida, não uhum. querer, acelerar demais, se alavancar demais. Então, acho que foi assim que eu fiz e foi assim que deu certo. Tem outras formas, claro. Hoje as pessoas pegam empréstimos, se alavancam com banco, funciona também, mas o risco aumenta. Uhum. Então, acho que você começar pequeno, todo mundo começou pequeno um dia. Dificilmente você já começa grande, a não ser que você herde alguma coisa, né? Sim, Mas quem não herdou nada, começa pequeno, trabalha com excelência, entrega o melhor possível, como você gostaria de ser atendido, que o sucesso é questão de tempo. uhum. E não desista, não desistir, porque as pessoas, às vezes, quando estão perto de dar certo, elas desistem. Então, acho que ter essa resiliência, essa persistência, não desistir no meio do caminho, é onde define quem vai permanecer no mercado e os que vão sair. Muito bom. Sobre a questão de precificação, Thiago, você demorou para entender isso, precificação, ou sempre você teve muita habilidade com números e tudo mais? Porque às vezes a pessoa que não tem muita experiência, a primeira coisa que ela vai ver, o que que o mercado está cobrando? Qual Sim. que é a média de preço? Uhum. Então meu preço também vai ser esse daqui. Só que ela não entende a questão de compra, o valor que ela está pagando ali pelos produtos que ela compra, ela não sabe tudo o que ela vai ter ali de custos com operação, Sim. se for ainda falar na parte de impostos ainda. Então, Uhum. para você, você demorou a entender sobre a precificação ou sempre foi muito assim fácil para você essa parte? Não, no começo eu não entendia. Ia pela média de mercado, como a Uhum, maioria faz, e aí a gente não sabia se realmente o negócio dava lucro ou não. Por vezes não dava, e o que dava a gente reinvestia tudo na empresa, né? sim. E tirava o mínimo possível. Mas eu já tinha essa consciência de não misturar as finanças pessoais, tirar um prolabore mínimo ali para pagar as contas básicas de casa
viver com o mínimo, sempre um degrau abaixo, nunca eh, antecipar sonhos, né, digamos assim. E essa parte de precificação, eu fui buscar esse conhecimento. Eu tinha essa noção já desde o início, que eu não tinha esse conhecimento e eu tinha que Sim. buscar. Então eu sempre fui muito autodidata. Tudo que eu não sabia, eu buscava aprender, seja através de cursos, mentorias ou contratava alguma consultoria especializada. Então já desde o início lá, eu contratei consultorias para melhorar meus processos, Uhum. organização, desperdício, treinamento de funcionário. E essa parte de ali eu pude entender o que que era um CMV, como que eu precificava corretamente, que eu não devia só me basear. Claro que a gente se baseia um pouco pelo mercado, mas isso é só um dos fatores, Sim. não é o principal. O principal é se basear no seu CMV e no teu custo. Você tem sim que olhar o mercado para não ficar muito fora, mas principalmente no teu custo. Porque você não sabe, muitas vezes, aquele que está vendendo muito barato, se ele faz na casa dele, se ele não paga imposto, se ele não tem funcionário, se a família que está envolvida. Então, você não pode se basear pelo concorrente só. Então, Sim. tem que entender muito bem seus números, porque quem não conhece os seus números, fazendo uma analogia, é igual andar na chuva com o limpador do carro estragado. Você não sabe para onde que você está indo. Então, muitas vezes, as empresas que quebram, que fecham, é porque não conhecem os seus números. E eu sempre foquei nisso, entender os meus custos e por quanto que eu tenho que vender para eu ter lucro. Uhum. Muito bom. E como que você considera a importância de um mentor? Alguém com mais conhecimento para estar ali auxiliando? Pelo que você já falou, sempre foi muito adepto a eu não sei, não entendo isso daqui, Sim. então quem que entende, deixa eu trazer aqui Uhum. para perto, seja um consultor, uma consultoria para auxiliar. Como que você enxerga isso, principalmente para quem está começando agora? O papel de um mentor, alguém que já passou pelo processo, alguém que já entende o que a pessoa vai fazer. Uhum. Eu acho fundamental ter um mentor. Quando eu comecei, não tínhamos. eh, Na época, a rede social ainda era muito iniciante, não tinha esse conteúdo que a gente tem sobre gestão, treinamento, precificação, liderança. Não tinha nada disso. Então a gente aprendeu muito na prática. E demorou, e errou muito, Uhum. e perdeu tempo, e investiu dinheiro desnecessário às vezes, e para aprender isso. Eu acho que um mentor é fundamental, mas tem que saber escolher o mentor. Porque hoje na internet a gente tem muita gente vendendo sonhos, vendendo números, eh, vendendo coisas boas que as pessoas querem ouvir. Eu acho que para você escolher um mentor, tem que principalmente se identificar com ele e de preferência alguém que já passou o caminho que você quer chegar. Uhum. Então, escolha um mentor que já atuou na sua área, que já teve sucesso, para você, que você se espelha, para daí sim você focar no que ele tem para te dizer e pôr em prática, porque não basta você fazer uma mentoria, você tem que pôr em prática. Então, quem, se eu tivesse essa informação lá atrás, eu não teria sofrido tanto, eu poderia estar muito maior, eu poderia ter conseguido liberdade mais tempo, há há muito tempo atrás. Sim, Então você ganha tempo, você compra tempo sim, através de alguém que já passou esse processo. Então o mentor é bem importante. sim. Muito bom. Comprem tempo. Olha, essa é uma baita Exatamente. frase, hein? Tiago, nós temos um quadro aqui no nosso programa que é o de mito ou verdade. São algumas crenças populares, algumas frases, e eu quero que você escolha alguma dessas perguntas, entregue aqui para mim por gentileza, e eu quero saber, pode me passar aqui, colei. Tá, E aí eu quero que você me fale se é mito ou verdade, sim. baseado na sua experiência e também explico por quê, tá? Tiago, ser persistente é mais importante do que ter dinheiro para empreender. Verdade. Verdade. Verdade? Sim. Porque
o dinheiro é só uma das formas que você vai empreender, mas não é a principal. Acho que persistir é, é mais importante do que ter dinheiro. Então, ah, todo negócio vai precisar de um capital, um recurso para iniciar, sim. Mas eu vi muitas empresas nesses anos que tinham muitos recursos, inclusive franquias renomadas, que fecharam as portas. Uhum. E já vi muito cliente que começou na cozinha de casa, que hoje é referência no mercado. Então, acho que persistência eh, vence, vem em primeiro lugar do que o recurso financeiro. Uhum. A persistência, acredito também que é alinhado ao ambiente onde você está inserido, que é algo também que você já mencionou Sim. logo no início. Então, você precisa ver no ambiente onde você está inserido, porque isso, sem dúvida alguma, influencia e muito, né? O ambiente limita o seu tamanho. O ambiente, ele pode te paralisar teu crescimento, pode te puxar para baixo, ou pode abrir sua mente para você expandir exponencialmente. Então, por vezes a gente tem que deixar alguns amigos, deixar até alguns familiares um pouco de lado, porque o ambiente que você está determina aonde que você vai chegar. Perfeito. E você pode compartilhar conosco um pouco do ambiente onde você está inserido, onde você está sendo inserido, alguns nomes de pessoas das quais você vai estar caminhando ou vai estar perto aí? Sim. Bom, hoje eu estou tendo acesso, tendo o privilégio de participar de alguns grupos de empresários e, e acho que assim está abrindo muito mais a minha mente, porque num dado momento a gente pensa que, nossa, até onde eu cheguei tá bom, né? Não tem, para mim já tá bom até aqui. Aquelas crenças limitantes, né? Sim, Então, e ao acessar novos ambientes de empresários bem-sucedidos, pessoas que querem empreender, que querem crescer, expandir, isso nos ativa uma vontade de também não sim, parar. Porque uma empresa, ou ela está crescendo, ou ela está morrendo. E tudo isso eu aprendi através desses ambientes que eu frequento. Hoje eu participo de uma mentoria, que é o K2 do Rafael Scalco. Ele é dono de restaurante e essa mentoria, ela só tem donos de restaurantes. uhum, Então é um público que conecta muito comigo, que fala a mesma língua, tem as mesmas dores e são pessoas que querem expandir. Estão ali para aprender, para abrir a mente, para absorver aquele conteúdo, desbloquear os medos que a sim, gente tem, porque o medo nos paralisa, né? Muitas vezes. Para realmente acelerar, crescer, não só por dinheiro, por um propósito, para transbordar, para ajudar outras pessoas, para ajudar a família, sim, para empreender, para gerar emprego. Então, a gente começa a abrir essa mentalidade. Então, o ambiente que você está inserido faz total diferença. O network que você faz ali dentro é excelente. Ali dentro saem negócios. Eu mesmo já tive várias propostas de novos negócios, parcerias, sociedades, fusões de empresa. Então, a todo momento, através desses ambientes que a gente frequenta, vem coisas positivas. Às vezes a gente até é resistente a participar de uma mentoria, pô, mais uma, porque a gente escolheu no passado, muitas vezes, mentores errados, sim, vendedores de ilusão na internet. E eu escolhi o Rafael porque ele é dono de restaurante, ele passou o que eu passei, ele está num nível que eu quero estar daqui a pouco. E então, e o presencial, tem o fator do presencial. O online é legal hoje, é prático, mas eu ainda gosto muito do presencial. uhum, Então a gente às vezes vai para
sai daqui para ir para Alphaville e participar de uma imersão de 2 dias com todos os empresários ali que participam dessa mentoria. Sim, A gente se desliga desse ambiente daqui, que muitas vezes a gente se contamina na empresa com aquele ambiente, sim, com os funcionários, com a equipe, porque é outro nível de conhecimento. E lá, nessa mentoria, a gente conversa com pessoas que estão ali em busca de crescimento, que têm muito conhecimento para oferecer, que estão em busca de conhecimento. É gratificante poder dar uma dica, sim, é gratificante poder receber uma dica. sim, Então, não são concorrentes, vira uma comunidade que se ajuda. sim. A gente tem grupos ali no WhatsApp que toda hora a gente precisa de uma dica, precisa de alguma coisa, a gente pede ali no grupo, alguém vai te ajudar. Então vira uma comunidade de autoajuda ali. Sim, Então facilita muito em tomada de decisões, incertezas que a gente tem. Então eu acho bem positivo o ambiente que a gente está. Participei também fui numa reunião do BNI, no qual ali você também participa, achei bem positivo. Conectei com várias pessoas ali em um dia só, uhum, recomendo. E a gente também tem um ferino, só com empresários da região, convidados. Até ontem estava participando dele. E ali a gente conecta com outros empresários. E esse tipo de ambiente que eu venho buscando, assim. É o que eu recomendo para quem está no ramo, quem está empreendendo, buscar esse tipo de ambiente. muito bom. Então fica aqui a nossa recomendação. Se você quer participar de alguma dessas reuniões de networking, eu faço convite para você conhecer o BNI, que é o Business Network International. Basta você enviar uma mensagem no Instagram que eu vou estar orientando, direcionando você para participar e ver como funciona uma dessas reuniões. Tiago, mais uma pergunta. Vamos ver se você escolhe aquela tenebrosa. Essa aqui eu até vou pular, porque você precisa fazer network, então isso a gente já, Acabou já de falou falar. bastante aqui, É, né? Pode escolher outra aí. Networking já foi muito bem respondida já. Tiago, você só é um verdadeiro empreendedor se abandonar seu emprego fixo. Como que tu vê? Tu acha que a pessoa consegue empreender sendo ainda CLT ou não? Cara, ser o verdadeiro empreendedor tem que abandonar tudo e se jogar de cara no empreendedorismo. verdade. Para empreender, você tem que focar, tem que dedicar seu tempo, tem que fazer com excelência. Se eu sei que muitos que começam, às vezes têm o receio de largar o emprego, a estabilidade, eh, por vezes funcionários públicos, têm medo de perder aquela estabilidade e empreender. Acho natural que tenha esse medo, mas para ter sucesso e sair da mediocridade, que a mediocridade, apesar de parecer uma palavra pejorativa, é estar no meio, né? Então, Sim, para você sair do meio e se destacar, realmente tem que se dedicar e não tem como conciliar outra profissão. Ah, no começo, até pensei que eu pudesse continuar sendo corretor de imóveis. Eu tive que abrir mão de 10 anos de estudo, trabalho, network, clientes, aprendizado, para me dedicar a ser empreendedor. Reduzi o meu faturamento no início, passei a ganhar menos do que eu ganhava quando era corretor, uhum, mas eu sabia que lá na frente o potencial disso era muito maior. E é o que eu estou colhendo hoje. Hoje eu ganho muitas vezes mais do que eu faturava quando era corretor e a empresa não depende de mim para funcionar. sim, Quando eu era corretor, eu era a empresa. Se eu não pudesse estar presente, eu não faturava. Então, para empreender, você tem que realmente focar. Se não tiver foco, dificilmente vai dar certo. muito bom. Tiago, você comentou ontem que estava lá no Ferino. Fizeram churrasco ontem? Fizemos. Legal.
Imagina que você estivesse lá no Ferino e aí alguém chega para você e fala: Tiago, tô querendo empreender. Que dica que você pode me dar, um conselho? Mas assim, ó, sabe que Ferino é um ambiente ali Sim. informal, então como que você falaria para ele no tom bem informal? Falaria assim, pense nas tuas melhores habilidades e em que negócio que você se vê. Crie um modelo de negócio e foque até dar certo. Eu acho que planejamento e foco, eh, tem você já tem grandes chances de dar certo. Então, seja em qualquer área, fazer bem feito, fazer com excelência, não fazer só por dinheiro, buscar a satisfação do cliente. Porque a empresa, ela basicamente soluciona problemas de cliente. Um restaurante vai resolver o problema da pessoa que não quer cozinhar, ou que não tem tempo, ou que não sabe. Então a gente vai levar a comida até o cliente. E não é só a comida, é entender que o cliente quer receber rápido, quer pagar um preço justo e quer comer bem. Ele quer ter uma boa experiência. Então, tudo que se for fazer, se colocar no lugar do cliente. Faça bem feito, que a chance de dar certo é grande. Muito bom, muito bom. Tiago, hoje, imagina que você estivesse começando do zero hoje, literalmente, mas com o conhecimento que você já tem. Sim. O que você faria diferente? O que eu faria diferente? Comparando com o meu início, seria bem radical a mudança, assim. Eh, Já começaria parecendo grande, mesmo que não fosse, para um dia ser. Sim, Então tem que transmitir, comunicar para o teu cliente que você tem um cuidado, você é diferente, s- você tem um capricho com o que está fazendo, que você está passar essa mensagem através do teu serviço prestado, através da embalagem do teu produto uhum, e através da credibilidade que você quer transmitir. Se você prometeu naquele prazo, cumpra. Se você teve um problema, resolva o mais rápido possível. Então, nem sempre o cliente tem a razão, mas tentar resolver o problema é muito melhor do que ter razão. Então, eu acho que o foco no cliente é fundamental. Então, sempre ter essa mentalidade. Começaria qualquer ramo que eu fosse fazer. Mas hoje, com certeza, eu iniciaria algo no ramo da alimentação, uhum. que exige talvez menos investimento e tem demanda, não é algo sazonal. Então, buscar uma área assim que não fuja de modismos, fuja de algo que hoje está em alta, mas amanhã pode não estar. Sim, Investir em coisas mais perenes, que tenham longevidade, possam durar, que daqui a pouco esse mercado não investir em coisas que daqui a pouco podem não existir mais. uhum, Porque as coisas fecham hoje devido, às vezes, à tecnologia, à falta de mão de obra. Então, precisa identificar algo nesse sentido. Ter essa percepção de que teu negócio pode prosperar independente dessas questões. sim, Porque a gente viu vários exemplos de coisas que a tecnologia eh, extinguiu, né? Videolocadoras, sim, eh, posso dar exemplo ali de próprios restaurantes físicos. Tem muitos que saíram do físico e foram só para o delivery por conta da facilidade que hoje tem através da tecnologia, né? sim. Então, acho que
eu investiria nessa questão, assim. E você começaria só com delivery ou já um restaurante físico mesmo com estrutura, mesas e tudo? Começaria só com delivery. Só com delivery. Começaria só com delivery. Com delivery, mas pensando em abrir ali a estrutura depois que atingisse um nível de faturamento ou não? Só delivery mesmo? Sim, eu acho que os dois se complementam. Tá. Eu foquei no delivery porque eu queria ser especialista na área e eu acho que eu ia dedicar uma energia muito grande voltar a ter mesas, Uhum. voltar a ter atendimento presencial. E eu queria escalar no delivery. Mas eu acho que sim, o primeiro começaria pelo delivery e depois partiria para mesas. Porque do contrário, o teu investimento e o teu risco é muito maior. Você investir já numa sala grande, Sim. estrutura, equipe, você tem que ter o conhecimento para isso, porque senão você vai sofrer e o risco é bem alto. Perfeito. Tiago, obrigado pela tua participação. Com certeza quem nos acompanhou até aqui, seja pelo YouTube, Spotify, percebeu um conteúdo muito rico. É uma pena que o nosso tempo é limitado, porque eu tenho certeza que teria muito mais Sim, insights ainda para compartilhar conosco. Então estamos chegando nos momentos finais do nosso programa e eu sempre abro aqui esse momento para que você possa deixar a sua mensagem final. Pode ser uma dica, um conselho, pode ser algo sobre a tua vida, sobre as tuas empresas, se quiser uhum, fazer um pitch também, aí fica à vontade, mas esse é um momento totalmente aberto e à vontade para você falar algo aí que está no seu coração. Então pode falar, fica bem à vontade aí. Abra o seu coração, Thiago. sim. A gente tem muita informação que gostaria de compartilhar e a gente às vezes até se perde de tanta ideia, tanta informação e é difícil você dar uma dica assim que resuma tudo. Sim, Eh, mas gostei bastante de participar aqui. Acho que você conduziu bem, me deixou bem à vontade. Assim, obrigado. as perguntas facilitaram a minha resposta. Eu não preparei nada antes de vir e acho que foi bem natural assim a conversa. E é sempre bom poder falar da história, da trajetória, para as pessoas não acharem que é fácil, acharem que eh, foi sorte. Sim, Então, a sorte é a gente que faz. Claro, às vezes a gente tem uma decisão ou outra ali que a gente leva um pouco de sorte, mas normalmente a sorte é a gente que faz. É sim, buscar conhecimento, principalmente. Eu sou viciado em estudar, em aprender, em adquirir conteúdo. Então, busco cada vez mais, invisto muito em mim. Eh, uma parte do reinvestimento não pode ser só na empresa, tem que ser no empresário. uhum, Investir no conhecimento é onde vai definir, eu acho que quem vai permanecer no mercado, quem vai crescer e se destacar e quem vai sobreviver apenas ou sim, futuramente fechar. Porque uma empresa ou ela está crescendo ou ela está morrendo. uhum, Então a gente tem que sempre pensar em crescer, nunca estagnar, achar que já está bom. Então são vários ensinamentos que a gente aprende no dia a dia. Nessa mentoria que eu faço ali também, eu acho que várias coisas que eu falei aqui eu trago dali, o aprendizado. E recomendo a todos que façam esse tipo de treinamento, esse tipo de mentoria, porque você vai economizar tempo e hoje tempo é, é o nosso, digamos assim, nosso bem mais valioso que não tem como comprar, não tem como voltar. sim, Então, aquilo que eu falei antes de comprar tempo é isso. Investir em conhecimento é comprar tempo, é antecipar o sim, processo que você teria que passar. Delegar funções dentro de uma empresa é comprar tempo. Descentralizar as decisões, a partir do momento que você cresce,
ao contrário do que as pessoas pensam, que uma empresa grande dá muito trabalho, uma empresa grande, cada vez ela fica mais fácil de administrar, porque você consegue delegar funções que você fazia, Uhum. seja do setor de compras, do financeiro, do marketing. Então, a empresa crescendo, você consegue contratar bons profissionais para ajudar a te carregar, para te ajudar a carregar o fardo. Sim. E você deixa de carregar tudo sozinho. Porque hoje o empresário ele faz tudo. Ele quer fazer compras, ele quer fazer o marketing, ele fica com medo de gastar, mas é Sim. investir, é comprar tempo. Porque o dono de um negócio, principalmente no meu ramo, eu acho que também dos outros, ele tem que estar no topo de uma pirâmide que é gestão, gerencial e operacional. Ele tem que estar na gestão, no estratégico, Sim. que é a tomada de decisões, que é o planejamento de como você vai crescer, expandir, de como você vai vender mais, de como você vai melhorar o teu serviço. E se você tiver na base da pirâmide, no operacional, você não vai enxergar isso. Então, o empresário, ele não pode, ele sim, no começo ele é bom que ele passe por esses setores para aprender como delegar, como contratar e como cobrar isso. Sim. Mas sempre tem em mente que você tem que estar no topo da pirâmide, que é na gestão do seu negócio, observando de cima. Sim. E aquela frase muito comum que a gente escuta dos nossos pais, que o olho do dono que engorda o gado, ela faz sentido em partes, porque é o olho, não o braço. Então, a gente não tem que ir lá fazer a comida, no meu Sim. caso. A gente tem que contratar alguém bom que faça. E nós temos que criar processos para controlar que isso seja feito de uma forma padronizada. Sim. Porque a gente não controla as pessoas, os processos que controlam as pessoas dentro de uma empresa. Então, está focado muito nisso. Criar os processos, os treinamentos, para que quando você trocar de funcionário, trocar sua equipe, a qualidade não se perca, Sim. você não tenha que sair da tua cadeira para ir lá cobrir o furo de um funcionário. Perfeito. Então, acho que também deixo o convite para quem quiser conhecer as nossas empresas, para quem gosta do poke, comida havaiana, que nos siga na rede social, Big Poke SC, também a nossa pizzaria, villagepizza.sc, e os nossos demais restaurantes estão no iFood. Hoje a principal plataforma que a gente opera é o iFood. Então, deixo o convite aí para quem quiser nos prestigiar, conhecer o nosso produto. Garanto que vão ter um bom serviço, uma qualidade excelente e acredito que vão poder até indicar aí para seus conhecidos, seus amigos e Muito bom. virar nossos clientes. Muito bom. Perfeito. Ótimas palavras. Ótimos insights. Lembre-se que tempo é vida. Estabilidade ela não existe, ou você está crescendo ou você está decrescendo. E Exato. não espere a oportunidade, porque é você que cria as suas oportunidades. Exatamente. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Calil, e obrigado também a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse episódio e até o próximo episódio do Talk Empreendedor.